Vamos lá, gente? Todo mundo bem aí? Nossa, que ânimo, hein? Todo mundo congelado aí? O que foi? Vocês estão assim, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Fé em Deus e pé na tábua. Até o Zé tá quieto. Ô, Zé, o que é que tá acontecendo com esse povo hoje? Karma que eu não vou ficar quieto, não. Ixi, vou começar a botar você sentado lá fora, Zé. Acho que lá é meu lugar. Lá é melhor. Tudo bem, então? Vamos lá, pessoal. Então vamos começar com a nossa reflexão da noite, né? Nossa reflexão é mais uma passagenzinha dele, do cara, o Mestre Jesus, né? Pessoal, quando a gente torna o nome de Jesus mais familiar, quando a gente brinca, tem gente que ainda arrepia, né? Quando a gente fala aqui que para orar, você não precisa ajoelhar no milho, se chicotear, você pode começar com um mano do céu, como diria qualquer mano, porque ele vai te ouvir do mesmo jeito. É um espírito crístico, é um espírito de muita evolução, que nos ama profundamente. Tá? E tudo que a gente fala dele aqui, essas frases que são... A gente aprendeu que é umas coisas sagradas, que não deve se discutir, que não deve se pensar. Não é nada disso. Jesus deixou um monte de chaves morais. A gente fala tanto aqui, né, que, poxa, é a tua condição moral que vai dizer qual o espírito que te acompanha, a lei da simpatia. A gente fala tanto disso. E o que Jesus traz para a gente? Um manual da vida. Né? Eu lembro quando nasceu meu primeiro filho, eu olhei para a cara da minha mulher e falei assim, e cadê o manual? Não veio o manual. E para quem é pai de primeira viagem, dá um desespero. Você não sabe nem o que fazer com aquela criança, né? Mas tem sim, tem um manual da vida. O manual da vida é o Evangelho de Jesus, que é a boa nova. Que são o quê? É um monte de dicas do que fazer. Simples assim. Estou cansado de sofrer. Está cansado de sofrer? A vida só dá errado? Segue o manual. Fácil assim. Tá? Então vamos ver na dica do manual de vida de hoje. Tá? Então Jesus estava lá no Sermão do Monte ainda, né? E estava falando com aquela multidão, e ele falou de vários assuntos, de vários temas. E havia um grupo, como todo lugar, nem Jesus agradou todo mundo já ouviu essa frase, né? Que começou, não, mas não é assim que rola, não é assim que acontece, porque não é fácil de falar, porque vai ser aí, porque você é filho de Deus, aquelas frases que a gente sempre escuta, que a gente escuta aqui na Casa Espírita. Tá? Que vocês, quando vão aconselhar um amigo, ouvem do amigo. Para você é fácil falar. Né? Então, Jesus vira para esse grupo, não sem paciência, mas para ser contundente, e começa com a seguinte frase. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque ele viu naquelas pessoas espíritos muito inferiores que tentavam atacar o sermão, não a ele. Tá? E ele se aproveitou dessa situação para ensinar a todos. Então, quando ele fala lá, raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Aí ele complementa com uma parte que todo mundo conhece. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Grande lição de vida. Quem tem aquele amigo que só fala coisa ruim? Quem não tem? Sabe aquele amigo que está bem de dinheiro, está bem de trabalho, você fala, e aí, como é que tá as coisas? Ah, daquele jeito, né? A boca fala do que o coração está cheio. E aí Jesus continua. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Lembra que na semana passada a gente falou sobre isso daí? Não na semana passada, em alguma semana passada, que onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então, o que você realmente gosta, é ali que vai estar o teu espírito, o teu coração. Então Jesus vem de novo com essa máxima. O homem bom, do bom
tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Para aquele que não conhece a doutrina, não conhece as leis morais, não conhece as leis divinas, já vai dizer o quê? Nossa, Jesus está ameaçando todo mundo. Não, ele só está falando novamente da lei de causa e consequência. Ele já não havia repetido o que as escrituras antigas falavam sobre a semeadura? A semeadura é opcional. Mas a colheita é... Que eu não planto, Paulão? O que é isso aí? Você pode fazer o que você quiser. Pode? Pode. Alguém aqui me impede de pegar essa cadeira e tacar aqui? Eu posso, cada um de nós pode fazer o que quiser. Porém, as consequências desse ato, você vai ter que arcar. E se não for nessa encarnação, será numa próxima. Seja ela ruim, ou seja ela boa. Porque das boas atitudes, você também vai colher. É obrigado. Não quero, eu faço bem só por fazer o bem. Você vai colher. Você vai colher em forma de evolução, paz, felicidade. Tudo bem? Então, é isso que Jesus está falando. De novo para aquela multidão. Vamos relembrar, pessoal. Uma multidão que não sabia ler e escrever. Uma multidão que male sabia contar. Talvez até 10. Era uma cultura muito ainda atrasada. Veja a dificuldade de Jesus em trazer conhecimento para essas pessoas. E aí ele continua, né? Então ele fala que, vamos repetir, mas eu digo que no dia do juízo, que juízo é esse? Morte de quem? Tua. Aí o que o povo que quer vender terreno na lua faz? Dia do juízo final. Haverá um dia do juízo final? Haverá para cada um de nós, o dia de que cada um de nós desencarnarmos. O que é juízo? Julgamento. Então, como a gente já disse aqui, como já nos ensinaram os bons espíritos, é um momento de julgamento de você por você mesmo. Sem mimimi, sem mentira, sem desculpinha, sem terceirizar o erro. É disso que Jesus está falando. Então, nesse dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vamos lembrar mais uma coisinha que a gente aprendeu na doutrina? Tudo, absolutamente tudo que fazemos, pensamos, dizemos, fica gravado no nosso espírito. Ok? E no dia da nossa desencarnação, assistiremos tudo? Assistiremos tudo. São inúmeros os relatos de pessoas que tiveram EQM, nossa, que sigla bonita, experiência de quase morte, ou seja, quem botou o pé lá, mas não era a hora e voltou. Eu sou um. Posso falar porque eu sou testemunha disso. Eu sou outro. Esse aqui é outro. O que você vai acontecer? Você vê a sua vida passar, tudo. Mas tudo. O que falou, o que deixou de falar, o que pensou. Então Jesus está falando, cuidado, gente. Cuidado com o que você bota da boca para fora. No dia do juízo, né? É um termo forte, né? Forte. Mas eu acredito... Mas quem fez ele forte? Os caras que querem vender terreno na lua, quer vender confissão, quer vender... Patrícia, você vai ter que editar. Eu imagino que na época foi usado isso daí porque as pessoas não tinham entendimento.
Sim. E jogou uma coisa para gravar, né? O julgamento, né? Eles já tinham, pelas leis dos profetas, o conhecimento do julgamento. Sim. Eles tinham ideia de uma vida espiritual posterior. Não exatamente como a gente tem hoje, mas tinham. Então, talvez até lá para eles, esse juízo não tenha tido o peso que tem para nós. Hoje a gente fala dia do juízo, a gente já pensa no quê? Fim do mundo. Pessoal, haverá o fim do mundo? Não. Não haverá fim do mundo. Não haverá fim do mundo. Quem é que vai morrer? Quem é que vai deixar de existir? Ninguém. Pensa comigo. Vamos pensar. Deus, quando criou o universo, ele criou um negócio chamado astronomia, astrofísica. O que acontece se sumir a Terra de repente? Vamos supor que, como dizem os terroristas, dramatistas aí, que nós consigamos nos explodir com várias bombas atômicas e desapareça a Terra. O que acontece com o equilíbrio do sistema solar? Desequilibra tudo. Acho que é impossível sumir a Terra, mas ela pode se transformar em outra coisa. Mas não é o que o pessoal diz? Que vai ter o fim do mundo. Não fala fim da humanidade, o pessoal fala fim do mundo. Dia 12 de 12 de 2012. Pode ser o fim da existência humana no planeta Terra. Isso pode ser. Eu até acredito que em algum momento vai acontecer, mas existem muitos outros planetas que existem outras Exato. formas de vida. Enfim. Mas quando a gente fala dia do juízo final, a gente já imagina o quê? A hecatombe, os prédios caindo, terremoto, o mar chegando à praia. Pessoal, que bacana, o Broa vai virar uma praia. Não vai mais ser a prainha do Broa, vai ser a praiona do Broa. Né? Então, gente, isso são coisas que as pessoas criam, não tem fundamento científico, não tem fundamento religioso. Muito cuidado com isso. E aí ele complementa. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. O que ele está querendo dizer aqui? Se você fizer o bem, parabéns. Se você fizer o mal, tchau, Juvenal. Né? Tudo bem? Tem mistério? Falou alguma novidade? Olha, falou alguma novidade para nós? É algum segredo novo? Só que nós não seguimos. Somos crianças espirituais. E daquelas bem mimadinha, bem ardidinha. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Divergências? Então, cadê quem? Fala, Fábio. Sobre o juízo final ainda, né? Eu creio que tudo sempre há um começo, um meio e um final. Sim. Né? Por exemplo, o planeta tem um ciclo de existência também. Né? Para mim não é uma coisa perpétua. Uhum. Porém, o que o senhor acabou de explicar faz com que, mesmo que não seja um ciclo perpétuo, o juízo se faz realmente por aquilo que eu fui em vida. Eu posso, por exemplo, existir nesse planeta, e se esse planeta não existir, eu posso existir em outro. Com certeza irá existir em outro. Então esse juízo é um juízo individual nosso. A humanidade, quem é que quer ficar o resto da eternidade na Terra? Eu quero ir para mundos mais felizes. A Terra, como planeta, também vai evoluir de mundo de provas e expiações para um mundo mais elevado? Vai. Mas qual é o tipo de ser que vai habitar aqui? Um tipo de ser que não precisa mais comer. Um tipo de ser que não precisa mais se alimentar de outros animais inferiores. Um tipo de ser talvez menos materializado, como existe em outros globos. Então, o fim do mundo, como é apresentado por algumas religiões dramáticas, não vai existir. Mas, Paulo, você não acredita que o ser humano pode destruir a Terra?
Eu acredito que não vai ser permitido que chegue a isso. Nós vamos conseguir fazer como fizemos em Capela. Por que temos os exilados de Capela? Porque os capelinos, leiam lá o livro, né? Os capelinos se envolveram numa guerra nuclear e lá 2/3 da população do planeta desencarnou. E desencarnou e veio para onde? Olha nós aqui, ó. Olha os capelinos aqui. A gente olha para o céu, se encanta com o céu. Dá uma saudade não sabe do que quando vê estrela. Não é? Olha os capelinos tudo aqui. De várias raças capelinas. Egípcios, indianos, asiáticos. É o que diz a história dos espíritos superiores. Mas, e hoje qual é a nossa grande vontade? Voltar para a capela. Para isso nós precisamos ascender. Então a Terra, como capela, ela vai evoluir. Como a gente já disse aqui. Nós estamos na 4ª série e nós vamos todo mundo passar para a 5ª série. Mas quem não aprendeu tabuada, não vai. Ou seja, quem não aprendeu a bondade. Espíritos que não evoluíram, não aprenderam a caridade, o amor, a fraternidade, como é que um espírito desse vai entrar num mundo de regeneração? Ele vai causar. Ele vai trazer transtornos, problemas. Tudo bem? Na vida espiritual, pessoal, não existe vitimismo. Existe a lei. E a lei, ela é vibratória, ela é energética. Você não tem energia para passar desse portal para lá, você não passa, meu filho. Ah, mas coitadinho, não tem coitadinho. O que precisa fazer para passar? O que eu preciso fazer para passar? Eu preciso me melhorar. Quem é que vai me melhorar? Eu mesmo, e somente eu. Então não tem culpa dos outros. Ah, eu sou assim porque meu pai e minha mãe me puseram nessa vida. Não, não. Você é assim porque você quer. Exemplo de um monte de gente que saiu de lar problemático e virou pessoas maravilhosas, está cheio. E o contrário. Pessoas foram criadas em lares maravilhosos e fizeram desgraça nessa vida, né? Então é isso. Bem? Essa passagem eu tirei de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Tá? É um dos parágrafos lá do Sermão da Montanha. Vale a pena dar uma lidinha. Vamos lá, pessoal, vamos voltar então para o nosso livro dos Espíritos. Então estamos lá na parte 4ª, falando das esperanças e consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros. Então nós estamos estudando o quê? Quando o espírito está na erraticidade, que é o que nós chamamos de plano espiritual, quando ele está fora da matéria, está fora da carne, que é a nossa verdadeira vida. Não é? Essa vida que vivemos aqui na Terra, no corpo, ela é temporária, ela é precária. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar aqui para sempre. Tudo bem? Então nós estamos vendo o que acontece lá. Kardec está perguntando para os espíritos superiores como é que é lá. E ele vem fazendo uma série de perguntas. Ele pergunta lá atrás como é que é o corpo, se escuta, se não escuta, se enxerga, se não enxerga, se come, se não come, se tem bicho, se não tem bicho. Tudo isso nós já vimos. E agora ele está perguntando da questão moral dos espíritos. Né? Então nós estamos falando dessa parte aqui, a natureza das penas e dos gozos futuros. Futuros para nós, né? Tudo bem? Vamos lá. Questão 980. Nós estamos na questão 980. Kardec pergunta: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Vamos entender a pergunta?
O laço de simpatia. Lembra que a gente estudou a lei da simpatia? O que é esse laço de simpatia, pessoal? Eu gosto, acho legal. Espíritos simpáticos são espíritos de mesmo grau de evolução, de mesma sintonia vibracional. Tudo bem? Se eu sou aqui na Terra um assassino sanguinário, o meu laço de simpatia vai ser com quem? Com espíritos assassinos sanguinários. Se eu sou uma pessoa que está tentando, nós, né, a média, estamos tentando melhorar, estamos tentando fazer o bem, escorrega daqui, patina de lá, mas estamos indo, o nosso laço de simpatia vai ser com quem? Com espíritos da mesma natureza que nós. Isso é lei. Isso é, inclusive, pessoal, lei de física. Tudo bem? Então ele pergunta, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem, que essa constitui para eles uma fonte de felicidade? É bom esse laço de simpatia? É bom para os espíritos? O que vocês acham? É um apoio, mesmo que seja entre sanguinários, porque a pessoa se sente menos culpada, porque não é só eu. Cria aquela questão de identidade. Alguém consegue viver sozinho o tempo todo, todo lugar? A gente tem até umas pessoas que são meio antissociais, mas consegue passar uma existência inteira sem conversar com ninguém, sem se relacionar com ninguém? Por mais que a gente esteja cansado da humanidade. Não é? Tem uma hora que você tem que ter. Até porque você começa a emburrecer. Você começa a embrutecer. Fica 10 anos sem conversar com ninguém. Você começa a perder a capacidade de raciocínio. Nós somos seres sociais. Lei de sociedade. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Um vendo as qualidades ou os defeitos dos outros. Tudo bem? Então é isso que Kardec pergunta, né? Fala, e aí? Isso aí é uma fonte de felicidade? A resposta é bacana. Os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem, para o... Falou do mal? Os espíritos em que a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo... Já pensou que gostoso um lugar onde as pessoas gostam de você pelo que você é, ponto. Independente dos seus erros, o pessoal olha para você e fala, você errou, eu também errei. E é um amor fraterno verdadeiro, é disso que ele está falando. É um dos maiores gozos. Mas ele continua. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Isso é que é a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias, experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Então hoje, segunda-feira, vamos conversar com um monte de doido que acredita em espírito, né? Um outro maluco que fica falando um monte de coisa lá, e a gente, todo mundo se sente bem. É disso que ele está falando. Temos afinidade, temos uma lei de simpatia. Estamos todos aqui para um bem comum, individual, mas também comum. Quando a gente fala de família espiritual, né, famílias pela identidade dos sentidos, dos sentimentos, é aí que eu quero explorar de novo com vocês aquela frase que eu falo bastante e que ninguém engole. Ninguém engole. Quando você desencarnar, você quer ser recebido no plano espiritual pela sua mãe? Quem quer? Levanta a mão. Segunda pergunta, qual mãe? Qual é o tamanho da nossa família espiritual, pessoal? Qual é o tamanho desse grupo aqui que os espíritos superiores estão falando?
formam no mundo inteiramente espiritual famílias. E essas famílias nos trazem a felicidade. Qual é o tamanho dessas famílias? Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não, tem um que já morreu, não, mas morreu, mas está morto, então está lá também. Pessoal, são milhares e milhares de irmãos espirituais numa mesma família espiritual. Eventualmente a gente desce para cá na mesma família carnal. E normalmente descemos da mesma família carnal porque temos questões a ajustar. Tudo bem? Então esse amor que você sente hoje pela sua mãe, pelo seu filho, tá? É o amor que você vai sentir por todos esses espíritos quando você chegar lá de volta. Olha que maravilha! Deu para entender o que é a fraternidade espiritual? O que é família espiritual? Por que vocês acham que a espiritualidade dessa casa trabalha 24 horas por dia por cada um de nós aqui? E a gente não tem a menor noção de que eles existem. A gente às vezes imagina, chuta, conversa com eles. Mas a gente não tem noção do tamanho do amor e o tamanho da família espiritual. Deu para entender? Ficou mais claro esse negócio da família? Acredito que o amor está até lá relacionado a, mesmo sabendo que está algo errado, saber respeitar, não interferir, ou buscar outras formas de ajudar indiretamente. O amor, gente, o amor espiritual. Você ir para um plano espiritual onde não existe mentira, começa daí. Você está magoado comigo? Não. Tô, irmão. Por quê? Porque você não precisava ter feito isso, você vai se atrasar na sua evolução. Você está falando isso, porque eu, ela, ele, todo mundo te ama. E nós te amamos tanto que nós vamos voltar com você de novo na Terra para você de novo passar nessa prova. E nós vamos lá de novo. E é fácil vir aqui? Não é fácil. Quanto mais evoluído o espírito, mais fácil vai ficando. Imaginou você se relacionar num ambiente como esse? Mas vale para a esposa também? Então, aí depois a gente conversa, Zé. Não, por causa que é o seguinte, senão eu vou ficar magoado. Ô Zé, tem uma história lá nas obras de André Luiz, que o cara casou aqui, a esposa desencarnou, e aí ele casou de novo. Certo? Até por força da própria esposa desencarnada. Quando foram para o céu, ficou todo mundo junto. Amor fraterno. Aí os leigos que pegam e falam, nossa, tem até bigamia no espiritismo. Olha que pouca vergonha que é isso aqui. Porque não entende o amor fraterno. Né? Tudo bem aí? Ô Paulo, e se a ex não estiver no mesmo naipe da gente? Aí não sobe, Zé. Aí a energia bloqueia. Né? Você sabe daquela piada, né? Tem a piadinha, né? Preocupada por causa das minhas ex, né? Porque se ela não estiver na mesma faixa vibratória, não vai. Vai botar um areia lá, Zé. Nossa, cara. Ô Zé, você vai ter umas 8 lá? Não, assim, 4, né? Mas... 4? Né? 4? É. 4. Só que 2 foi mais tempo, né? Essas 2 aí que eu tô preocupado. Então você se prepara que se não for lá, você vai ter que voltar aqui de novo para se acertar com ela. Vai, Zé. Vai. Vocês conhecem a piadinha, né? Tem uma piada muito tradicional aí, manjada. Diz que a mulher do cara morreu, né? Foi pro céu, o cara, nossa, ficou, né? Viveu aquela vida de solteiro. Quando ele desencarnou, ele chegou na porta do céu e a mulher falou, meu amor, ele falou, não, é até que a morte o separe, agora acabou, para, né? Então, é isso aí. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é, por sua vez, objeto todo o amor que você dá para os outros e de que você também recebe.
Tem eles um manancial de felicidade. O que é um manancial de felicidade? Um mundo de felicidade. Porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Nós já falamos sobre isso, pessoal. É impossível um espírito mentir para outro. Lembra quando a gente falou alguma coisinha aqui de perispírito? Que tudo aparece na visão espiritual, tudo se elucida no perispírito. Nós temos uma coisa que é um negócio chamado tela mental. Quando a gente pensa, para o espírito é como se a gente tivesse uma televisãozinha 6D em cima da cabeça. Então o espírito sabe o que a gente pensa? Sabe. E nós para eles? Nada. Pode ser o maior médium. De lá para cá a história é diferente. Um espírito pode mentir para um encarnado muito fácil. E normalmente fazem para médiuns despreparados. Fazem. Mas de um espírito para outro, impossível ter a mentira. Porque eles se enxergam como realmente são. Né? E de acordo com o grau de evolução dos espíritos, eles podem ver mais ou ver menos. Tem uma outra passagem no livro de André Luiz, acho que é no próprio livro Nosso Lar, que André Luiz uma hora já estava bem, né, já estava conhecendo a cidade e tal, aí ele foi para a periferia da cidade. Né? Olhou assim e falou, para lá é o mundo material, né? Vamos dizer que fosse algo assim, né? Umas nuvenzinhas que acabam no nada, né? Porque nós não conseguimos imaginar como é que é isso. Nós não temos uma comparação. Mas estava lá André Luiz olhando, falou, bacana isso aqui. Aí ele viu uma mulher vindo. Uma mulher vindo e chorava. Me ajude, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu não sei. E o André Luiz olhou aquilo, ele se comoveu. Ele se comoveu e falou, meu Deus, um espírito que precisa de ajuda e tal. Aí chegou Narcisa, que era enfermeira, lá da Câmara de Retificação, já manjando dos Paranauê, e foi André, falou, olha aquela pobre daquele espírito, vamos lá socorrer e tal. E aí chega um guardião de nosso lar. Ah, mas tem isso em nosso lar? Tem polícia? Tem polícia. E viraram e falaram assim, André, você não está conseguindo ver, mas vem cá que eu vou te dar um passe magnético. Narcisa deu um passe magnético nele. Falou assim, agora olha aquele espírito. Aí ele olhou aquele espírito, parecia um dálmata, cheio de manchas pretas. E ele falou, não, o que é isso aí? Cada uma dessas manchas pretas é um aborto que ela praticou como enfermeira que era na Terra. Onde estavam essas manchas? No perispírito. Como é que ela vai limpar essas manchas? Através de reencarnações. Ela vai ter que colher as sementes que ela plantou. Quantos homicídios ela praticou? Inúmeros. E aí eles, com muita caridade, falaram, André, infelizmente essa irmã ainda não está pronta para ingressar em nosso lar. Ela precisa voltar para a região umbralina. E aí, como diz o Léo Ritter, desceu de tobogã para o umbral, né? É isso. Tudo bem? Histórias terríveis. Pessoal, não tem nada de terrível. É assim que é. Se não fosse assim, como é que seria nosso lar? Uma baderna. Hã? Se o mundo nosso encarnado não tivesse regras para os espíritos, sempre digo isso, como é que seria esse mundo aqui? Seria um inferno na Terra. Todo mundo obsediado, tudo é culpa dos espíritos. Tiago pega a câmera, joga no chão, não quer gravar essa porcaria, é culpa do espírito. E não é assim que a coisa funciona. Paulo, posso provocar uma questão complicada? E o caso, por exemplo, de aborto legal? O que a doutrina espírita acha? O que você entende de aborto legal? São as hipóteses que são permitidas pela lei, né, de aborto. Por exemplo,
vítima de estupro. O que o Espiritismo entende? Que não é legal. Espiritualmente, não. Respeitamos a lei, mas espiritualmente, não. Porque, como a gente já disse aqui, no universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Se isso ocorreu, há um... Pessoal, esquece aquele Deus que fica sentado no trono e fala assim, a vida dessa mulher está muito fácil. Eu vou arrumar um bandido para estuprar ela, ela vai ter que... Não tem isso, gente. Nós somos filhos de um pai extremamente sábio, soberanamente justo, misericórdia infinita. Não tem como. Se a gente não acreditar nisso, então derruba tudo. Porque se Deus, em um momento, em um segundo, praticar uma injustiça, ele já não é mais Deus. Concorda comigo? Paulo, como a Angélica. falou, autorizando um aborto desse vai estar tirando a oportunidade de uma prova, tanto para a mãe quanto para o filho, para o Para o espírito que está vindo. Então, Né? o espiritismo é contra, eu acredito, por conta disso. Vai estar tirando Moralmente, a oportunidade. não legalmente. Moralmente. Existem outras condições, né? A anencefalia, né? Os médicos constatam que essa criança não vai vingar. E aí? Essas são compreensíveis. Por quê? Porque é uma vida que não vai se formar. Agora, o que a gente crê? Toda concepção, ali é a ligação de um espírito. O óvulo, o espermatozoide penetrou no óvulo, começou a divisão, nós temos ali um espírito atrelado, que não é uma bexiguinha. Não é bem uma bexiguinha, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, né? O espírito não é uma bexiguinha. Está lá atrelado. O desenrolar dessa gestação vai ser crucial para saber se esse espírito vai ou não efetivamente encarnar. Por quê? A mãe pode desistir, pode praticar um aborto. Ela pode sofrer um aborto espontâneo, natural. O espírito pode desistir e a mãe ter um aborto. O espírito pode desistir perfeitamente. Chegou no meio do caminho e falou, não vai dar certo essa prova não. Não vou conseguir. Não quero, irmão, não quero, tá bom. Mas a minha pergunta, na verdade, não foi nem para a pessoa que está abortando o próprio filho, mas no caso, por exemplo, da enfermeira, entendeu? É uma questão muito complicada, porque, por exemplo, se a lei autoriza, a lei dos homens, né? E aí ela está no cumprimento da lei, está cumprindo a função dela, o trabalho dela, e aí ela vai ser responsabilizada por isso? Espiritualmente, sim. Porque eu vou mudar lá para aqueles países que a gente não pode falar o nome, senão bloqueia a gente, onde mulher na gente e a gente faz amputação de clitóris. Ah, mas é da lei. Qual que é a diferença? Nós estamos aqui no Ocidente. Para nós espíritas, houve a concepção, há uma vida em progresso. Nos últimos momentos, a gente já viu isso aqui, nessa casa, vimos isso aqui, num trabalho mediúnico aqui. O espírito vai, deu certo, a mãe está pronta, tá? Trabalho de parto, miniaturiza o perispírito e nasce. Presenciamos isso aqui. Agora, qualquer coisa fora disso, tudo tem um peso e uma medida dada por Deus. Olha, eu fui obrigado por lei. Mas veja, um juiz, um enfermeiro e um médico, ele pode se recusar a cumprir e falar, a minha ideologia religiosa não permite, faça outro. Nós não temos carrasco ainda na legislação brasileira. Ele pode se recusar. O juiz pode alegar impedimento, falando, eu não quero julgar isso, porque minha concepção religiosa diz que não.
E a lei diz que sim. É uma grande questão moral para quem está nessa parada. É uma grande prova. E não é fácil. Só uma colocação, lembre-se que o errado é o errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Lei moral. Fala. Não, mas pra mim faz sentido. Porque, por exemplo, alguém quer abortar e tem que ter uma enfermeira pra fazer isso, ou um médico. Uhum. A pessoa que escolheu abortar que tá errada. A responsabilidade é dela, mas existe alguém que está ajudando. quem está fazendo vai ter seu grau de responsabilidade. Menor do que quem está decidindo. Quem está resolvendo por quê? Não acredita em nada, não quer ter trabalho. Mas, gente, posso falar uma coisa? Dadas as devidas proporções, se alguém falar, eu vou furtar, você fica aqui esperando o carro e me leva embora. Exatamente. Você só conduziu o carro. O outro que roubou. Filosoficamente é isso. Não, quem roubou foi ele, eu só dei carona. Eu só dei o cavalo, como diz os manos hoje, né? Só dei o cavalo. Mas, gente, na verdade, 2026, alguém aqui ainda não conhece método contraceptivo? Assim, não, mas é o que eu estava dizendo, não era nisso, Né? né? Era nos casos mesmo de, por exemplo, um estupro. No caso de um Teve estupro. Teve um caso no Brasil bem recente, que uma menina de 14 anos, ela foi engravidada fruto de um estupro. Isso. E aí ela não estava conseguindo encontrar médicos na cidade dela Que fizesse. fizessem um aborto. E ela tinha o direito legal de fazer. E aí ficou essa discussão. E é uma discussão difícil, né? Difícil. Há risco na gravidez, pô, tinha 14 anos. Cada caso é um caso. É um dilema. Eu espero que eu nunca esteja envolvido numa questão dessa. Eu espero já ter passado por isso em outras encarnações, porque não é fácil. Não é fácil. Já tive muitos dilemas morais na minha profissão. Vocês sabem que não foi fácil. Né? Alguém aqui já se perguntou o que o Paulão já fez nos 32 anos de polícia dele? Vou ter que ficar mais uns 20 anos em pé aqui na frente fazendo palestra. Para dar uma melhoradinha. Para dar uma melhoradinha. Ô, Léo, pô, ajuda aí, velho. Não é fácil. Até 2. Você falou que quando a mulher está grávida, ela fica no balãozinho, né? É. E muita gente, antes de engravidar, às vezes sonha com a criança, fala, ai, tá vendo um menino perto de você. O espírito, ele fica rodeando, assim? Ele escolhe e fica rodeando? Não exatamente não fica rodeando. O espírito, quando ele já está ligado ao óvulo, ele entra numa outra perturbação. Tá? Mas, na emancipação da alma, no sono da mãe, do pai, do próprio espírito que está ali, eles se encontram assim na erraticidade. Como já se encontraram quando da concepção. Pessoal, ninguém engravida sem ter o acordo de todo mundo. Todo mundo é convocado lá em cima, a gente chega lá, falou, então, né, aí que vem a questão, né? É a fé que você tem que ter ou não? Ó, você lembra que você fazia aqui lá atrás? Que você estuprava, que você matava? Então, agora, um daqueles que você matou, que você castrou lá, que era escravo, e esse cara aqui que você matou vai estuprar e você vai gerar ele para acertar as contas. Topa? Topo. Mas a hora que a gente volta para a carne, falou, topa aqui que eu topo. E vape. E tudo bem, pessoal. E ninguém vai para o inferno por causa disso. Só que é uma imperfeição que você vai cartão de crédito. Você vai parcelando e os juros vai aumentando. Não, agora fatia em 6. Não, agora fatia em 8. Acho que tem que ter fé, né, Paulo? É isso. Né? Tem que ter fé. Mas é difícil nesses momentos. É. O mais difícil aí, a maior prova para a mulher e para a justiça é pensar o seguinte, o que foi que a criança fez? Quem é o único inocente nessa história? A criança. Mas, gente, eu não sei se eu pensaria assim, estou sendo muito franco. No caso concreto, na realidade, é outra coisa. Né? É. Pelotão de fuzilamento. Segunda Guerra Mundial tivemos muito disso. Com a queda do Império Nazista, muitos nazistas foram fuzilados. E aí? Os caras eram do mal, eram muito ruins,
Mas você fuzila um cara na parede? Desarmado? Sem ser em combate? Como Santo Agostinho disse, né? Sem combater o bom combate? Como é que fica? É por isso que esse mundo aqui não é facinho não, gente. É por isso que a gente repete, fala, dessa vez não deu. Achar uns caras com a cabeça do Chico Xavier, de Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, não é fácil. O Chico, vamos falar a historinha do Chico para dar uma aliviada, né? O Chico era um cara, né, que conta o Haroldo, que um dia foi com o Chico na quitanda, comprar tomate para fazer uma salada. Aí ele ficou vendo o Chico pegava um tomate bom e um tomate meio estragado. Um bom e um meio estragado. Ele falou, Chico, mas não sabe escolher tomate? Você está pegando um bom e um ruim? Ele falou, mas se eu pegar todos os bons, não vai ficar nenhum bom para os outros que vêm depois. Quem aqui faz isso? Acho que é impossível alguém fazer isso. Quem é que faz isso? Tem que ser um Chico, né? Todo mundo quer ter a mediunidade do Chico, né? Todo mundo quer, mas ninguém quer viver como o Chico vivia, gente. Não é para ninguém, não é para os fortes. Tudo bem? Deixa eu ver se a próxima é mais curtinha para dar tempo. Dá tempo. Hoje a Patrícia também não está aí. Ela vai ver, na hora que ela vê isso em casa, só vou ouvir assim, Paulo, vem aqui ver um negócio na palestra, né? Eu falo, tá bom, e amor, que foi? Com relação ao estado futuro do espírito. 981, obrigado, Carlão. Senão o Carlão já não ia jantar hoje. 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Essa aqui acho que muita gente já se perguntou. Tem uns bonzão aí que falam, não, tenho medo da morte, não. E uns que morrem de medo. Dá diferença disso no plano espiritual para esses espíritos? Talvez em termos de perturbação seja menor e menos sofrida. O espírito é menos apegado, né? Provavelmente. O espírito é menos apegado. O que mais? Chuta aí. O espírito de verdade é sempre muito perfeito na resposta dele. E ele consegue ver um ângulo que a gente não pensou. Então ele fala assim, ó. Muito grande pode ser a diferença. Muito grande. Para o bom ou para o mal. Por quê? Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Há uma diferença muito grande, mas essa diferença pode sumir dependendo do que é, por que você não tem medo? Ou por que é que você tem medo? Qual é a causa desse temor ou dessa indiferença? Quer ver? Eu não tenho medo porque eu sou suicida. Adoraria morrer, agora, se pudesse. Ah, então você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte. Mas você tem uma visão de fuga da vida. Então, depende muito da causa desse sentimento. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que influem no estado do espírito. Ou seja, o que o Espírito de Verdade está resumindo aqui, pessoal? O que importa, na verdade, é a hora que você desencarna, morreu, pum, bateu com as 10, caiu de juntor, bateu as botas, que mais? O que é que está na sua cabeça? Onde está o teu tesouro e o teu coração? Está no carro que você deixou para trás? Está Nossa, que sensação gostosa. Eu não sinto mais aquele peso do corpo. Será que eu morri? Isso aqui é morrer? Nossa, mas eu estou me sentindo bem? Então tá bom. O que é que... É esse momento determinante que importa. É isso que vai te levar a maior ou menor perturbação.
E Deus é misericordioso. Ele sabe como é que nós somos. Ele vai nos colocar num período de perturbação para o disjuntor não cair de uma vez. Fala, Wagner. Paulo, e aquele jovem que desencarnou ontem naquele acidente, ele estava no lugar errado, na hora errada? Ninguém está no lugar errado na hora errada. Ou ele estava já Ó, predestinado? lá atrás nós já estudamos isso. Ninguém morre por acaso. O único que morre por acaso é aquele que se suicida. Esse é o único cara fora do projeto. E sofre consequências. Wagner, é muito... Eu já falei aqui, ó. É difícil a gente falar de reencarnação. Porque cada caso é um caso. Agora, pode ter certeza de uma coisa. Ninguém morre na hora errada, no momento errado, pelo motivo errado. Ninguém. Tem morte que a gente vai, nossa, que morte besta. Até em caso de assassinato? Mesmo em caso de assassinato. Mas, no caso específico do assassinato, a vítima ia morrer, beleza. Mas Deus não coloca nenhum assassino no mundo para matar alguém, para cumprir o destino do Tiago. Por quê? Porque senão Deus estaria fazendo o mal. E ele jamais faz o mal. Então, somos colocados em situações em que o livre-arbítrio de cada um é o que vai pesar. Eu posso ter me matado com o Tiago 40 encarnações seguidas. Nessa daqui vai dar certo. Você continuar de boa. Vocês estão entendendo? Mas ninguém vem... Não, então, né, o assassino, ele estava predestinado a matar. Não. O assassino tinha todo o livre-arbítrio de não cometer o assassinato. Mas aí a pessoa morreria de outra forma. Outra coisa. Um exemplo é o caso do trânsito, né? No trânsito, na briga de trânsito. Briga de trânsito, acidente de trânsito. Cara, gente... Desconhecidos se encontram ali e acaba acontecendo, às vezes, uma desgraça, né? Pois é. Então, ninguém morre na véspera. Assim como ninguém antecipa. Assim como nós cremos lá na mesma esteira do aborto, na eutanásia. Nós não aceitamos a eutanásia como princípio espiritual. Mas, gente, o espiritismo em nenhum momento ordena ninguém a fazer nada. O espiritismo, ele é um aconselhamento moral. Para nós, até o último suspiro da pessoa é importante. Porque ela pode ter um flash de consciência no último segundo, se arrepender de uma coisa que falou para o Carlão e evitar mais uma encarnação. Entendeu? Então é assim. Você falou que ninguém adianta. Não. E retardar? E o quê? E retardar, por exemplo, a pessoa veio Retardar, sim. previsto para 30 anos, mas ela é muito benevolente, faz a diferença e tal. Divaldo Pereira Franco. Divaldo conta que ele teve 2 prorrogações de prazo. Por 2 vezes. Na primeira ele infartou, caiu morto, se viu morto, andou para lá e para cá, foi, e agora? Não apareceu, foi então, agora eu morri, né? E Divaldo Pereira Franco. E aí aparece a mãe dele. Mãe, eu morri? Fala, ainda não. Estão discutindo o que é que vai fazer com você aí. Você espera um pouco, que nós estamos dando uma... Eu vi uma palestra e aí quando você falou isso, agora eu falei, bom... Aí ela vai e tal, aí ela volta e falou, ó, foi decidido que você ainda tem algo a fazer, tem uma obra ainda a continuar, e foi dada uma moratória. Ele falou, quanto tempo? Ela falou, não. E teve uma moratória. Depois ele passou de novo por isso. E aí Joana diante falou, irmã, eu morri? Ele falou, ainda não. Calma.
Estão resolvendo lá em cima e teve uma segunda moratória. Também sem falar pra ela. E voltou, acabou a obra dele. Enche o copinho de novo lá do fluido. Ele enche. Repõe o fluido, o princípio vital. O fluido cósmico universal repõe. Pela alimentação ou pelas energias. Né? Mas olha, gente, são casos raros. Com motivo importante, né? Eu já falei isso aqui outro dia, até a Paty fez um short aí. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, vai ficar nesse planeta um segundo além do que for útil e necessário. Ah, mas agora que está tudo bem, agora que eu paguei todas as dívidas que eu ia para a praia, puf. A pessoa aposentou. Agora que eu aposentei, vou curtir a vida. Pau. Ninguém fica. Estamos num mundo de provas e expiações. Estar aqui, por menos que a gente acredite, pessoal, estar aqui é um gigantesco bilhete de loteria. A oportunidade da encarnação, ela é rara. Ela é muito rara. Os lugares aqui são marcados. Acabou, fez o que tinha que fazer, que aprendeu o que tinha que aprender, discutiu, fez. Não, acabou. Tchau. Abre vaga. Tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encerrar? Então eu queria agradecer a todos vocês, agradecer muito pela presença aqui essa noite. Gostaria de agradecer muito aos mentores dessa casa, aos irmãos espirituais que nos auxiliaram nesse trabalho, que atuaram em todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui essa noite assistindo esse trabalho. Desejamos a vocês que voltem para suas casas, distribuam um pouco da luz que aqui receberam e que fiquemos todos na paz do Cristo.